Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula Destrave o Seu Cérebro, o maior evento de neurociência aplicada na prática, focado em memória, memorização do planeta. Este evento foi feito para você, é um grande prazer receber todos vocês aqui. Que alegria, você que assistiu a primeira aula, segunda aula e veio aqui hoje mais uma vez fazer um apanhado de todo o conhecimento que nós trabalhamos aqui e também trazer novas técnicas. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Renato Alves, autor de 10 livros sobre neuroaprendizagem, recordista nacional de memorização, e é um grande prazer recebê-lo aqui, receber você aqui. Já vai então deixando aí o seu coraçãozinho, curtindo a nossa live, curtindo aqui a nossa plataforma, nosso canal no YouTube. Deixe também aí, inscreva-se no canal se você não é inscrito, porque hoje nós vamos falar um pouco mais dessa máquina maravilhosa que é o cérebro humano, esse computador de carne, esse motor que você carrega aqui dentro, né, da sua caixa craniana e que, de acordo com Antônio Damasio, que escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, as características físicas do cérebro ajudam a determinar o fracasso ou o sucesso na vida de uma pessoa. E um cérebro treinado, um cérebro saudável, um cérebro estimulado do jeito certo, do jeito que eu estou ensinando aqui, faz com que você tenha uma memória afiada, uma memória muito mais forte, confiável, um processo de recordação muito melhor, a organização das ideias, sem lapsos de memória, sem brancos na memória, sem apagões que acabam resultando muito em constrangimento na sua vida. E é com essa mensagem então que eu inicio a nossa terceira aula e pergunto: quem quer ter uma memória afiada, uma memória confiável, a capacidade de ler, de estudar, de aprender, ter longevidade com lucidez? Coloque aí nos comentários. Eu tenho, Renato. Olha, eu agradeço também a presença de cada um de vocês e agradeço também a toda a equipe da Memory Academy que está envolvida aqui. Olha só, coraçãozinho, ó. Eu agradeço, espero que você também tenha esse gesto de gratidão, que é um dos 4 sinais de sabedoria que eu falei ontem para vocês, tá? Que é a humildade, é reconhecer que não sabe tudo, ter a mente aberta, ter curiosidade e ter especialmente a gratidão. Muitas vezes a gente lê um livro inteiro, se uma única frase, se uma única linha daquele livro transformar a tua vida, transformar a tua experiência, fizer de você uma pessoa melhor, já terá valido a pena. E é esta a premissa que eu utilizo aqui com vocês. Espero que você esteja aproveitando todo o treinamento, que é um treinamento que a gente faz pago, as empresas pagam para eu fazer esse treinamento dentro delas. A gente tem esse treinamento também na versão online, pago, e hoje vocês estão recebendo aqui de forma totalmente gratuita, graças a todas as pessoas que adquirem os nossos produtos. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui já se tornou 360? Se você conseguiu adquirir o nosso curso 360, coloca assim, ó. Sou 360. Coloca aí, ó. Sou 360, ó, hashtag sou 360. Escreve aí só para saber quantas pessoas nós já temos aí inscritas no nosso programa 360. E olha, eu agradeço muito de coração, eu honro cada um de vocês que está entrando para a nova turma, porque é por causa de vocês que a gente consegue financiar todo esse projeto aqui. Muito agradecido. E na aula de hoje, Destrave o Seu Cérebro, nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje eu discuti muito com a minha equipe sobre como nós poderíamos trazer para vocês o conhecimento, mas de uma forma diferente. Eu queria trazer uma aula diferente para vocês hoje, ao mesmo tempo ensinar muito, tá? Dar muitas dicas, eu trouxe muitas dicas aqui para você, e também ao mesmo tempo aprender com vocês. E aí, hoje de manhã eu estava pensando assim, deixa eu olhar os comentários, né, da live. Olhar melhor, né? Olhar com mais calma, porque eu sei que aqui vocês começam a falar, aí vem 1 milhão de comentários aqui ao mesmo tempo, né? Aí eu falei, deixa eu olhar os comentários aqui
porque eu quero aprender, eu quero entender também pelos comentários. E aí foi disso que surgiu a ideia. Peraí, mas os comentários ensinam. Tudo que vocês falam aqui, tem gente que fala bem, tem gente que elogia, tem gente que agradece, tem gente que xinga, tem os haters, né? Só que eu quero aprender com vocês. Porque quanto mais eu aprendo com você, mais eu me preparo para ensinar, né? E aí eu pensei nisso, poxa, mas os comentários eles ensinam, os comentários eles falam, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um compilado de comentários, os comentários que eu achei assim, os mais relevantes, né, que vocês fizeram, e trouxe os seus comentários, e junto com eles eu trouxe as perguntas que vocês fizeram nos comentários, mesmo que de maneira indireta vocês fizeram. Acabaram, quem comenta no fim está fazendo alguma pergunta, né, fazendo uma observação. E em cima disso eu bolei um negócio muito legal que é a aula de hoje. Então hoje eu quero apresentar para vocês essa aula que vai ser diferente, eu acho que é diferente de tudo que vocês viram aí, porque a minha aula hoje vai ser em cima dos seus comentários. E vocês vão me dizer aí nos comentários, que eu estou aqui também vendo, se a aula está interessante ou não. É uma forma também de demonstrar que quando você estuda, quando você se prepara, quando você debruça em cima dos livros e se prepara de verdade, você tem condições de enfrentar qualquer tipo de plateia, de qualquer tipo de público. Eu não sei os desafios que você tem na tua vida, mas a grande verdade é que muitas vezes nós somos chamados a falar para plateias, falar para públicos, e quando você está bem preparado, você não vacila, você não tem lapsos de memória. Então eu quero fazer isso aqui ao vivo com você, uma experiência diferente que eu acho que vocês vão amar. Eu montei a aula, eu gostei muito do resultado, eu acho que vocês vão amar. E a ideia aqui, gente, claro, não eu vou colocar alguns comentários de vocês aqui, mas assim, de maneira nenhuma a ideia é criticar, nós vamos entender os comentários, nós vamos aprender e vamos evoluir juntos. Combinado, gente? Então eu não quero... eu espero que vocês não vejam isso como uma crítica. Eu vou mostrar comentários de vocês aqui, que vocês fizeram, tá? Mas lembra, não é uma crítica. Nós vamos analisar o que você comentou, certo? Nós vamos entender, nós vamos aprender juntos e vamos evoluir. Quem está comigo, escreva eu. Escreve aí, coloca eu aí nos comentários, gente. Qualquer coisa que eu aprender numa aula, quando eu assisto aulas, gente, às vezes eu pago caro, viu? Viajo para São Paulo, viajo para o Rio, viajo para o exterior, para fora do Brasil, para participar de eventos, para participar de palestras, para poder me qualificar, me preparar para estar aqui com você. E muitas vezes eu faço esse sacrifício todo e gasto uma grana medonha para, de tudo que eu vi, eu aproveitar uma frase. Só que qualquer coisa que eu aprendo, mesmo pouca coisa, tá, me dá a oportunidade de experimentar, e eu experimento, e com essa experimentação eu tenho a oportunidade de mudar. Então meu convite hoje aqui é isso, é você comprar briga com a sua mente, a mente preguiçosa, e mudarmos o nosso comportamento a partir das experiências que teremos aqui. Combinado, gente? Tá comigo aqui. Quem tá comigo, coloca eu. Quem tá chegando agora, deixa o seu coraçãozinho aí, compartilha a nossa live e aproveita e siga o nosso canal, porque sempre que eu aparecer ao vivo aqui para você, você vai ser notificado. Olha, eu selecionei gente, são centenas de comentários, tá? Eu selecionei alguns aqui e eu quero começar com o do Luiz Carlos Carvalho. O Luiz Carlos, ele disse assim: 2 ou 3 treinamentos de ontem, que seria no caso o primeiro dia, né? 2 ou 3 treinamentos de ontem não são suficientes para mudar muita coisa. Então ele quis dizer o que eu entendi. Renato, você pode dar 3 treinamentos igual ao de ontem, da primeira noite, né, do primeiro dia, que eu acho que eu trabalhei bastante com vocês aqui, várias técnicas que eu passei, vocês devem estar lembrando até hoje, quem fez desde o primeiro dia. Só que não é o suficiente para mudar muita coisa. E eu fiquei refletindo sobre isso e eu pensei assim, peraí,
Deixa eu olhar outros comentários. Aí eu encontrei aqui, por exemplo, gente, o comentário daqui, do João, o João Caran, né? O João Caran diz assim, olha, valeu, ontem ao me deitar e ao levantar hoje, eu me lembrei plenamente das 7 palavras de ontem. Olha só. A Rosângela Vieira dos Santos disse assim, olha, me surpreendi comigo mesma. Agora eu quero que você pegue papel e caneta, gente, e você entenda uma coisa. Nem todo treinamento se resume a eu ficar aqui ensinando técnicas, passo a passo, faça isso, faça aquilo. Lembra que eu vou trabalhar hoje em cima dos comentários de vocês. É uma aula especial, talvez seja a melhor aula que você vai assistir aqui. Então vamos entender de novo aqui esse primeiro comentário do João Caran. Valeu, ontem ao me deitar e ao levantar hoje, eu me lembrei plenamente das 7 palavras de ontem. Né? Por que o João se lembrou? Vamos refletir. E por que muitas pessoas não se lembraram? Então é conteúdo já, hein? Atenção, gente, atenção, ó. Conteúdo, anota aí. Por que eles não se lembraram e o João lembrou? Ele coloca aí, ó, plenamente. Isso aí nós chamamos de uma associação feita com perfeição. Uma associação perfeita. O que é uma associação perfeita? É quando você ativa três canais de aprendizagem. Visão, audição e sinestesia. Canal visual, auditivo e sinestésico simultaneamente. Então o que significa isto? Quando o João diz assim, eu consegui lembrar plenamente, então ele fez o quê? Quando eu disse assim para você, imagine imagine um sol e o sol queimando um livro e o livro se transforma numa maçã. Provavelmente o João, ele visualizou, memória visual, repetiu mentalmente ou em voz alta com atenção e possivelmente ele sentiu. Ou faz um gesto ou você sente, você ativa a memória sinestésica. Os 3 canais juntos, eles começam a abrir novos caminhos neurais na sua mente, novas conexões, gente. Isso aqui não tem preço. Nós trabalhamos com o cérebro. E aí isso faz com que ele crie uma memória novinha em folha, difícil de ser esquecida. Porque ele criou uma nova rede neural. Quando a Rosângela diz assim, Renato, eu me surpreendi, tá? Me surpreendi comigo mesma. O que a Rosângela está dizendo aqui? Que ao descobrir que ela tem uma memória e essa memória funciona porque ela se surpreendeu com ela mesma, o que eu entendi? Que a Rosângela, ela ativou nela um sentimento de esperança e empoderamento a partir do bom uso da memória. Então, quando você aprende a usar a sua memória com inteligência, você tem esse sentimento de esperança. Opa, o que é esperança, gente? Então, eu posso ler um livro e lembrar de tudo. Eu posso voltar a estudar. Eu posso encarar uma pós-graduação. Eu posso, aprender coisas novas, tá? Porque eu consigo me superar, consigo me surpreender. Então, pegando aqui, gente, eu poderia dizer que a Rosângela chega num nível, nesse comentário dela, de inclusive ter secretação de dopamina, que é o neurotransmissor de recompensa. Ela conseguiu fazer e teve a dopamina, uma injeção de dopamina no cérebro dela. Mexeu com a química do cérebro dela. Quando a gente avança um pouquinho mais, eu trago aqui o comentário da Sônia. A Sônia comentou o seguinte, eu consegui memorizar o nome da... O que aconteceu aqui, gente? A Sônia, ela mudou o ponto de vista. Veja, ela tinha um hábito, uma rotina que era qual? Esquecer o nome da pomada. Não lembrava o nome da pomada. É o que ela colocou aqui. Né? Aí, a aula de ontem fez ela pensar de uma forma diferente. Peraí, e se eu memorizar o nome da pomada? Então, provavelmente ela foi lá na casa dela e ela criou uma associação, uma técnica e foi lá e memorizou o nome da pomada e ela conseguiu lembrar. Aí colocou aí, perfeito! Então, quando eu coloco dessa maneira aqui, a gente volta lá no Luiz.
2 ou 3 treinamentos de ontem não são suficientes para mudar muita coisa. Eu diria o seguinte, são mais do que suficientes para mudar o comportamento que você terá para o resto da sua vida. Porque se a Sônia entendeu a mensagem, se o João entendeu a mensagem, se a Rosângela entendeu a mensagem, eles têm certeza hoje que eles nunca mais voltarão a ter uma memória ruim. Porque eles sabem que existem caminhos para você construir uma memória poderosa, forte, retentiva. Tá? E não para por aí, tá, gente? Eu trouxe mais comentários de vocês aqui. Vocês estão anotando aí, gente, esses pontos importantes? Né? Ó, a gente está falando aqui de mecanismo de recompensa, a gente está falando de canais de aprendizagem visual, auditivo, sinestésico, a gente está falando de ferramentas que aumentem você e que empoderam você. Um outro comentário que eu trouxe que chamou a atenção foi da Maria Helena Serafim Daer, né? Que ela diz o seguinte: eu me sinto capaz, valeu a pena porque descobri que a minha memória é brilhante. Ó, brilhante é característica de quem pensa pela visão, pessoas visuais. Já a Zenilda, né? Zenilda Lino, ela disse assim, ó, a minha memória é muito boa. Descobri isso. O que essas pessoas acabam descobrindo aqui nessa aula, gente? Elas acabam descobrindo que o software padrão, ou seja, quando nós nascemos com um software padrão. O que é um software padrão? Um cérebro com uma inteligência básica para você entender as coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega um bebezinho, né? Você dá um copo, uma mamadeira com leite. Ela começa a mamar o leite. No software dela está escrito assim, isso é alimento. Se você coloca ali na mamadeira, por exemplo, lama, né? Lama, prepara, coloca na mamadeira, ela vai tomar, ela vai rejeitar. Por quê? Porque o software padrão, ela reconhece o que é alimento e o que não é alimento, mesmo para um bebê. O que aconteceu aqui com a Maria e com a Zenilda? Elas descobriram, elas voltaram lá atrás, na programação original. Opa, peraí, eu descobri que a minha memória é brilhante, eu descobri que a minha memória é muito boa, eu descobri isso. E olha que curioso, as duas usaram a palavra descobrir. Eu descobri. Gente, eu tive que estudar, tá? Eu estudei em cima dos comentários de vocês hoje. Faz sentido isso? Escreve aí pra mim, gente, se está fazendo sentido isso que eu estou dizendo para vocês. Existe, então, uma programação original. Tá? O que esses comentários ensinam pra gente? Existe uma programação original, sim. E você pode ativar essa programação a qualquer momento. O que o evento chama de destrave o seu cérebro? Porque eu estou destravando isso em você. Tá? Então essas pessoas já estão destravando. É exatamente como um carro, gente. Eu vejo muito assim, hoje os carros são ultra sofisticados. Qualquer carro hoje, acima de 100 mil reais, 120 mil reais, eles vêm com um conjunto de equipamentos eletrônicos que consegue fazer muitas coisas, até direção autônoma. Manter o carro na pista, na faixa, frear, uma freagem de emergência, acelerar, andar no engarrafamento sem você ter que colocar os pés no pedal. Agora, me diz uma coisa, quem é que usa isso? Quem é que sabe utilizar isso? Então, veja, da mesma forma, o nosso cérebro, ele vem com uma programação original maravilhosa. Só que até então nunca ninguém te ensinou a utilizar. Lembra que eu perguntei no primeiro dia? A escola te ensinou a ler com concentração? Não. A escola te ensinou a concentrar em sala de aula? Não. A escola te ensinou a memorizar textos? Não. A escola ensinou você a transformar informação em conhecimento? Não. Por isso que ela não ensinou você a usar o teu cérebro. Então, eu acho que isso acaba caindo assim uma ficha pra gente, fazendo muito sentido, né? Se eu pego aqui um outro comentário, vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui, do João, tá aqui, ó, o da Jussara Souza,
A Jussara diz assim, ó. Sim, eu lembrei de todos os exercícios. O Jorge Felipe, valeu a pena, descobri que posso melhorar a minha memória. O Fábio Ribeiro da Costa, deu certo sim, estou melhor do que ontem. Abraços fraternos. Quando a Jussara diz assim, lembrei de todos os exercícios, ela lembrou porque ela criou conexões fortes, provavelmente ativando visão, o auditivo, o visual auditivo e o sinestésico, ou ela teve um disparo emocional. A emoção, né, quando ela é muito forte, ela cria memórias fortes, até quem sabe permanentes. Tá? Quando o Felipe diz assim, eu descobri que posso melhorar, e isso é muito importante o que o Jorge Felipe colocou aqui, gente. Eu descobri, né, valeu a pena porque eu descobri que posso melhorar minha memória. Ele encontrou um propósito, tá? Então, se o Jorge ele descobriu isso, ele tem que perseguir isso. Gente, isso é importante, essa mensagem para vocês. Isso é lição, tá? Anota aí. Todos nós temos que ter um propósito. O propósito ele faz com que você tenha condições de seguir em frente com ânimo, com alegria, com energia, com vitalidade. Quando você não tem propósito, você desiste das coisas, você não quer nem experimentar. Então, quando o Jorge diz assim, eu descobri que posso melhorar minha memória, ele está dizendo o seguinte, olha, eu descobri que eu posso melhorar minha memória e conquistar coisas a partir disso. Quando o Fábio diz assim, deu certo, né? Estou melhor do que ontem, ele diz o seguinte, olha, nós sempre ficamos melhor depois de ler um bom livro, depois de assistir uma boa aula, um bom documentário. E nós sempre ficamos deprimidos ou até tristes quando a gente vê uma notícia ruim, quando a gente vê ali uma rede social de alguém que está indo, prosperando, indo para frente, indo viajar e a gente não consegue ir. Você fica bem? Dificilmente a pessoa fica bem, né? Tem aquela invejinha, né? Ou seja, não é uma energia boa. Então, existe esse tipo de ganho com certeza, né? Aí se eu avanço um pouquinho mais, eu pego aqui um outro comentário. São os amarelinhos, né? Aqui da nossa sequência. Daqui da Ana Floriza Basílio, que ela diz o seguinte, como valeu, hoje passei o dia mais concentrada, gratidão. Passou o dia mais concentrada, gratidão. Anota isso, gente, outra lição, outra dica. Concentração é um estado mental. Se concentração é um estado mental, significa o quê, gente? Que concentração é uma escolha. O que te impede de se concentrar neste exato momento no dedão do seu pé direito? Nada te impede. Você já está mexendo ele, não está? Ou seja, a concentração ela é uma escolha e você sustenta o que você escolheu. Então, a Ana, ela hoje escolhe se concentrar porque ela viu que ela pode se concentrar e ela mantém esse estado de concentração. Passei o dia mais concentrado. Olha assim, que interessante. Sustentar a concentração. Agora, vejam só, tivemos que treinar para isso? Você teve que ficar horas e horas e horas? Não. Foi trazer um conceito que muda o seu ponto de vista. Isso destravou o cérebro da Ana Floriza, assim como deve ter destravado o seu. Né? Se outras pessoas sentirem isso. Aliás, coloca nos comentários, viu, gente? Quem sabe eu bolo uma aula para amanhã, uma aula surpresa, né? Quem sabe eu apareço amanhã no grupo. Fica no grupo, tá? Não sai do grupo do WhatsApp, não, que a gente não fica enchendo o saco. Então, não precisa sair do grupo. Mas quem sabe eu não apareço lá no grupo, dizendo assim, ó, tem uma aula surpresa hoje que eu quero comentar os comentários de ontem. Né? Pode ser interessante. Vamos lá. O próximo comentário aqui, eu tenho aqui de quem? Ó, da Ana tá aqui. Ó, da Cirleia. A Cirleia disse uma coisa muito legal. O meu dia foi mais produtivo. A Cirleia, gente, ela descobriu uma coisa muito interessante, tá? O que é um dia mais produtivo? Quando eu jogo essa pergunta para você, quando é que você diz assim, o meu dia foi mais produtivo?
Eu vou te explicar. Quando você consegue fazer mais coisas em menos tempo. Quando você consegue bater as suas metas. Quando você tem mais agilidade mental. Isso faz o seu dia ser mais produtivo. Se existe uma tarefa que eu faço, o Renato Alves faz, em 20 minutos, e a Cirleia faz essa mesma tarefa em 60 minutos, tem alguma coisa de errado com o método dela, com o sistema dela. Ou seja, ele pode ser melhorado, ele deve ser melhorado. Tá pegando isso, gente? Se existe algo que eu faço em 20 minutos, com muita qualidade, tá? E a Cirleia faz essa mesma tarefa em 60 minutos, duas coisas significam aqui. Primeiro, tem um jeito de fazer mais fácil. Segundo, tá? Isso passa pela mudança de estratégia. Então, o que aconteceu aqui com a nossa querida Cirleia Gomes? Ela mudou o jeito de fazer, portanto, teve um dia mais produtivo. O cérebro dela transformou o dia dela num dia mais produtivo. Agora, me conta uma coisa, pessoal. Me conta uma coisa de todo o coração. Você acha que um médico iria ensinar isso para você? O médico poderia até ensinar, mas ele cobraria uma consulta muito cara, porque ele vai ter que ficar um bom tempo com você, né? Ele vai ter que fazer um trabalho muito grande com você. Nós já estamos aqui, ó. Primeiro dia, 1h40. Segundo dia, 1h40. Né? Já estamos trabalhando aí. Né? Hoje, não sei quanto tempo vai dar, mas já estamos com mais de 3 horas aqui, né? de treinamento. Então, você pode entender aqui, né? Que, se o médico cobrasse uma consulta de 3 horas com você, ensinando tudo que eu estou ensinando aqui, não sairia por menos por menos de R$2.000. Concorda comigo? Sim ou não, gente? Coloca nos comentários. Sim ou não? E vocês estão recebendo esse conteúdo de graça. E se está legal para você, e por favor, eu gostaria que vocês colocassem de coração aí. Se está legal para você, se está valendo a pena para você, isso aqui, e é de graça. Você imagine o que acontece com a turma que está entrando, que vai entrar aí, né? Para o Memória 360. Se o de graça já está acontecendo tudo isso com a galera, tu imagina o que vai acontecer com as pessoas que fazem o Memória 360. Por exemplo, isso. Né? Como ser mais produtivo. Como transformar o teu cérebro para que você seja uma pessoa mais produtiva. Né? É isso que você aprende lá. Como que você pode ler um livro como esse em 43 minutos? Depois que você faz o treinamento do Memória 360, um livro como esse, você lê em apenas 43 minutos. Imagina isso, gente. Você tem uma reunião de trabalho, você tem uma reunião na tua igreja, lá no condomínio, você vai lá e devora um conteúdo rapidamente para você ir preparado. Quanto custa isso? Imagina você poder fazer tudo isso, né? Agora, vamos lá. Isso aqui, essa primeira rodada de perguntas, gente, então a gente está trazendo aqui para o Luiz essa reflexão. Luiz, não precisa de 2 ou 3 treinamentos para mudar muita coisa. Um treinamento já muda muita coisa. Uma aula, 1 hora, 1 minuto, uma frase, uma técnica bem colocada já muda muita coisa. Depende muito da mente aberta. Anota aí de novo, gente. Anote os sinais de inteligência que eu disse lá para vocês, tá? Quais são os sinais de inteligência que eu disse ontem para vocês? Em primeiro lugar, humildade. Saber que você não sabe tudo, né? Eu tenho humildade. Segundo, ter curiosidade. Então eu sou humilde, eu aprendo com qualquer pessoa. Eu aprendo com o professor Renato, eu aprendo no livro, eu aprendo com o coletor de material reciclado, eu aprendo com o porteiro do prédio. As pessoas de sucesso são humildes. Elas aprendem com qualquer pessoa. Sabem disso. Eu aprendo com os mais jovens, eu aprendo com os mais velhos. Né? Agora isso requer o quê, gente?
curiosidade. Se você não perguntar, ninguém vai te ensinar. Né? Você vê um aluno que não pergunta em sala de aula e vai para casa com dúvidas, ele vai ter que estudar o dobro na casa dele. Entende? Então tem que ter curiosidade de perguntar. Outra coisa, tem que ter a mente aberta. Né? Você não pode adotar uma verdade, né, universal, abraçar essa verdade e dizer assim, essa verdade aqui ninguém tira de mim. Não. Você tem que ter tua mente aberta. Ouvir outro ponto de vista. E não foi o que aconteceu com vocês aqui? Eu trouxe outros pontos de vista para vocês e vocês já mudaram muita coisa. Então a mente aberta é importante. No Brasil hoje tem essa desculpa, essa disputa babaca de direita contra esquerda, esquerda contra direita, essa briga idiota, me perdoa a palavra, uma briga idiota. Por quê? Porque ninguém tem a mente aberta. Tem gente de esquerda que tem ideias maravilhosas e revolucionárias e saudáveis. E tem gente de direita que é a mesma coisa. Só que se você não tem a mente aberta, não, aquele sujeito é um aspecto de esquerda, não vou nem ouvir. É ruim. Então se você olha para minha cara e você me julga, esse cara é careca não sabe nada, você entendeu essa questão da mente aberta, né, gente? Não estou discutindo política aqui, não precisa nem comentar política aqui nos comentários, tá, gente? Se comentar, a gente vai banir. Eu vou dar uma de Alexandre de Moraes aqui, vou banir, porque o nosso assunto aqui hoje não é política, eu estou dando um exemplo para vocês, tá bom? E a quarta aqui, qual é, gente? Ó, eu tenho aqui a humildade, eu tenho aqui a curiosidade, eu tenho aqui a mente aberta e tenho aqui a gratidão, né? Agradecer por ter aprendido. Né? Então são os 4 pontos que eu quero chamar a sua atenção. Só que tem armadilhas que a gente chama de armadilhas da comunicação, que é a forma como nós falamos pode se tornar uma faca de 2 gumes. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, pode estar voltando contra você. Como assim, Renato? Não entendi. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo. O comentário do Geraldo Neves. Ó, ele diz assim: quando eu estudava, eu decorava. Né? Quando eu estudava, eu decorava. Eu não entendia, mas eu sabia que tinha decorado. Olha só, o que ele está dizendo aqui, tá? O Geraldo. Lembra, não é crítica, tá, gente? Estou comentando os comentários de vocês, do meu ponto de vista de neurocientista, tá? A gente chama de armadilhas da educação. Eu tenho um curso chamado curso Memo Kids. O Memo Kids, ele é um curso para crianças. Ele é um curso que vai... quer ver? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vou abrir uma outra abinha aqui. Memo Kids. Eu trabalho muito com crianças, né? E para as crianças, nós temos um trabalho chamado Memo Kids. O Memo Kids, olha lá. Tá vendo? Ó, transforme seu filho em um aluno nota 10 e apaixonado pelos estudos, né? Então, no Memo Kids, a gente diz assim, ó, existe uma grande diferença entre não gostar de estudar e não saber estudar, né? Ele é para crianças de 7 a 14 anos. Então, aí o filho aprende como ter foco e concentração nos estudos, como desenvolver disciplina e organização, preparar um plano de estudos campeão, executar e revisar um plano de revisão para provas, estratégias para ler, redigir e interpretar textos. Então a criança aprende tudo isso. Tem os bônus, né, que ela recebe, kit de emergência, matemática fácil, o best-seller, que é o meu livro que ficou em primeiro lugar na Amazon, Não Pergunte Se Ele Estudou, né? Tem um módulo de homeschooling, uma mentoria, enfim. Quando a criança ela participa do Memo Kids, ela descobre uma coisa, que a escola não nos ensinou a estudar. A escola, ela trouxe para você a matéria, a data da prova, e ela disse para o aluno, vai lá e estuda. Aí o aluno vai para casa e tenta estudar. E ao tentar estudar, o que ele descobre? Que ele não sabe como estudar. Ele não sabe sequer por onde começar.
E aí ele vai o que? Usar a intuição. E o que a gente faz intuitivamente quando não sabe estudar? A gente decora, é o decoreba. Então eu fico ali lendo e relendo 500 vezes na tentativa de fixar, de decorar a matéria. E por não conseguir, e até eu consigo decorar. Aí vem exatamente o comentário aqui do Geraldo, né? Ele decorava a matéria, né? Ele não entendia nada. Então o que ele fazia? Esse movimento. Ele aprendia, ele memorizava sem aprender. Então ele decorava sem aprender. A decoreba é uma técnica de memorização. Então você consegue memorizar sem aprender. Agora, isso te salva na sua formação profissional. Não estou dizendo da prova não, tá, gente? Isso te ajuda na prova. Mas te salva na formação profissional? Não salva. Entende? Então você acaba sendo o quê? Uma espécie de vítima de um sistema de educação totalmente deficiente. Né? Então, quem está perguntando aí sobre o MemoKids, gente, quem quiser conhecer depois o MemoKids, ele é só, tem nos comentários aí de vocês, tem ali um link do meu time de atendimento, né? Depois é só entrar lá no grupo do Instagram, do WhatsApp, que eles vão passar para você a informação para quem tem filhos na escola e quiser conhecer o MemoKids, tá? Imagine aprender o que você está aprendendo aqui comigo logo cedo, né? Então, as crianças acabam se beneficiando bastante do MemoKids. E aí, o que a gente aprende com o comentário? Comentários que ensinam, né? O que nos ensina, então, o comentário do nosso querido Geraldo? Ele está ensinando isso, né? Que decorar é diferente de memorizar. Quando você memoriza, você aprende hoje, você lembra amanhã, e depois da manhã você consegue lembrar para o resto da sua vida, né? E nós fizemos experiência disso no primeiro e segundo dia. Outra coisa, a Danice. A Nice diz assim, ó, eu nunca lembro o nome das pessoas. Gente, é muito importante a gente olhar esse comentário da Nice com uma lupa. Tá? Quem é que acha isso também, gente? Quem é que sente isso? Eu nunca lembro o nome das pessoas. Quem disser que isso aqui, ele vai estar cometendo uma armadilha de comunicação. Por quê, gente? O que a Anice está dizendo aqui? Né? Ela está cometendo o erro da generalização. Eu nunca lembro o nome das pessoas. Ela está dizendo o seguinte, quem não lembra de uma categoria inteira. Então ela não lembra da categoria de informações nome, que está gravado no cérebro. Então quem não lembra do nome das pessoas não lembra o nome de ninguém. Ok? Significa o quê? Que a Nice, ela não sabe quem sou eu. Ela não lembra o meu nome. E a Nice também não lembra o nome da filha, do filho, da mãe, do pai, do vizinho, da vizinha, do parente, do colega de trabalho, do irmão. Né? Porque quem não lembra nomes de pessoas não lembra o nome de ninguém. Então, Nice, isso é um erro de generalização. Você está generalizando. Você poderia dizer assim, olha, eu não lembro o nome de um cliente, eu não lembro o nome de um amigo que eu não vejo há muito tempo. Agora, por que a gente não lembra, gente? Porque não existem técnicas para lembrar. Então, lá no Memória 360, lá dentro, tem um módulo chamado Memória Blindada. Lembra que eu disse que lá tem mais de 85 técnicas diferentes? Lá você vai ver uma técnica de memorização para nomes de pessoas. Eu fiz uma experiência no Big Brother do ano passado, tinham 24 pessoas, e eu ensinei uma técnica para memorizar o nome dos 24 participantes. E aí quem aplicou a técnica que eu ensinei, conseguiu memorizar assim, coisas de 5 minutos aplicando a técnica, já sabia o nome dos 25 Big Brother que estavam ali. E aí, não serve, claro que essa técnica eu fiz com Big Brother porque estava na época, né? Mas eu faço em palestras, eu faço em convenções, eu faço em reuniões com muitas pessoas, eu vou gravando o nome de todo mundo.
E aí depois eu mostro como é que se faz isso. Claro que é uma técnica que demora um pouquinho, mas eu não consigo ensinar aqui para vocês. Mas quem for lá no Memória 360 vai aprender que existe técnicas para você guardar o nome de um auditório inteiro, se você quiser. Que eu faço isso. Dá para fazer. Tem no YouTube tem matérias minhas, na televisão fazendo isso, tá? Então esse aqui é o comentário da Nice. O Sérgio Augusto, ele diz o seguinte: olha, Renato, a aula foi boa, mas não lembro de nada. Então, o Sérgio, ele também comete um outro erro de comunicação, tá? É um erro até semântico aqui. Como é que ele diz que a aula foi boa se ele diz que não lembra de nada? Né? Como é que ele consegue avaliar? Como é que ele consegue avaliar a aula se ele diz depois que não lembra de nada? Né? Então, para saber que a aula foi boa é porque ele lembra da aula. Então, Sérgio, erro de construção de frase, tá bom? Então já fica essa dica aqui para todo mundo, viu, gente? Isso aqui é a aula, tá? Fica essa dica. Mas também aqui outra coisa. Por que eu assisto uma aula e eu não lembro de certas coisas? Que acho que é isso que o Sérgio, no fim, acho que é isso que o Sérgio quis dizer. Não lembrei de tudo, né? Porque a gente assiste sem atenção. Lembra quando eu disse para você, quando entro numa sala, eu uso uma técnica de Sherlock Holmes. Eu lembro de todos os detalhes que tem na sala, eu consigo sair da sala e falar nos mínimos detalhes. Por quê? Porque eu uso a minha memória ativa. Quando você vai assistir uma aula, você tem que ter tua memória ativa. Ou seja, você tem que sentar. Quando eu vou numa palestra, por exemplo, ou eu vou na igreja, ou eu vou numa aula, eu sento sempre, quando eu posso, na primeira fila. Por quê? No meu campo de visão, tem eu e o professor. Eu e o palestrante. Não tem mais ninguém aqui, ó. O pessoal está na lateral aqui, ó. O que significa isso, gente? Se não tenho cabeças, gente se mexendo, gente conversando, roupas coloridas, bonés, pessoal se eu não tenho nenhum estímulo na minha frente, só eu e o professor, a probabilidade de concentração é muito maior. Estando eu com um propósito já pré-ajustado, uma programação pré-ajustada de assistir a aula e pegar o máximo possível de conteúdo e lembrar depois, se eu já faço essa programação antes, eu vou lembrar de todos os detalhes no final da aula. Tá? Isso aqui é uma técnica para vocês, tá, gente? Então, já use essa pergunta aqui do nosso querido Sérgio como mais uma técnica. Então, tenha intenção. Repita isso, ó. Eu tenho a intenção de aprender. Quando eu vou ler um livro, eu tenho a intenção de aprender o máximo possível com este livro. Né? Eu tenho a intenção, aqui ó, de expandir a minha consciência com a leitura desse livro. Tá? Quando eu coloco essa intenção logo no início, o estado de concentração ele muda praticamente, automaticamente. Né? Essa foi a pergunta do Sérgio. Depois a Ana diz o seguinte: Renato, me falta energia. Me falta energia. Isso aqui que a Ana falou, gente, para mim é uma coisa muito séria, viu? Se falta energia física, se a coisa é física, Ana, tem que investigar questão hormonal, questão de alimentação, atividade física e sono. Anota aí, tá? Hormônio, alimentação, atividade física e sono. Se falta energia mental para você aprender, provavelmente falta técnica, falta propósito e falta disciplina. Ou faltam todos, ou falta um deles. Não adianta você ter uma técnica boa, mas não ter disciplina. Não adianta você ter disciplina, mas não ter técnica. Não adianta você ter técnica e disciplina e não ter propósito. Porque falta o quê? Energia. Se falta energia, para mim, eu leio também como falta disposição, né? Disposição, porque a energia, na verdade, gente, sendo nós seres humanos, por mais debilitado que a gente esteja, se o teu prédio começar a pegar fogo,
você vai ter energia para sair correndo daí, né? Se um familiar, se um ente querido estiver numa situação delicada, você vai tirar energia de onde for possível para você ajudar. É ou não é? Então eu leio essa falta de energia como talvez falta de disposição. E essa falta de disposição é explicável, talvez esteja vindo da falta de método, disciplina e propósito. Anota isso, método, disciplina e propósito. A Wanda, ela diz o seguinte: para memorizar, tem que repetir muitas vezes. Para memorizar, eu tenho que repetir muitas vezes. Olha, Wanda, deixa eu ver aqui. Ó. Isso é uma falácia, tá? Por que é uma falácia isso, Wanda? Talvez a Wanda ela tenha feito o exercício onde eu ensinei lá no início, na primeira aula, hein? Já é quarta-feira. Lá na segunda-feira, ó. Sol, livro, maçã. Lembra disso? Carro, lápis, água e, finalmente, coração. Quantas vezes você precisou fazer isso para você memorizar? Me diga uma coisa, pessoal. Quantas vezes vocês precisaram fazer isso para memorizar? Me responda nos comentários, por favor, que eu quero ver. Já vou antecipando aqui. Você fez uma vez apenas. Então, Wanda, é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque você não precisou repetir muitas vezes. Você fez uma vez só e memorizou. Uma única vez. Né? Por isso que existem bons cursos de memorização, mas existem os ótimos, existem os excelentes. O trabalho que nós fazemos hoje no Brasil, gente, é um curso de excelência. Posso dizer, e não sou eu que digo isso, tá? São os nossos alunos. O melhor curso de memorização do país é hoje o Memória 360. Ele vale cada centavo. Tá? Existe uma diferença também, como já foi dito aqui, entre decorar e memorizar. O que é decoreba? É a repetição sistemática de um mesmo estímulo que forma o quê? Provoca a formação de sinapses permanentes. Só que às vezes essa decoreba ela é via força bruta. Né? Você memoriza pela repetição, mas é via força bruta. Por outro lado, a memorização ela é automática. Você faz uma vez, bem feito, você memoriza. Por isso que lá no 360, a gente tem ali mais de 85 técnicas diferentes de memorização para você não esquecer de absolutamente nada. Né? Quem já começou o curso já deve estar vendo a qualidade. Né? Escreve aí, sou 360. Quem já é 360, escreve aí, ó, sou 360, Renato. Né? Porque você vai ver que vai valer a pena. Vale o investimento, né? Agora, gente, que eu passei para vocês aqui, né, as perguntas, os erros de comunicação, né? Eu quero falar das técnicas que melhoram a vida. Agora eu vou responder perguntas que vocês fizeram ontem. Várias perguntas que foram ditas ontem. Isso aqui, gente, já é aula, tá? É conteúdo. Eu não preciso dizer para vocês isso mais uma vez, né? Que horas vai começar a aula? Não, a aula já começou faz 48 minutos. Né? Cada comentário de vocês, lembra? São comentários que ensinam. Né? Quer ver só? Comentários que ensinam. O que a gente aprende aqui com o comentário do Luiz Carlos Firmino? Né? O Luiz diz o seguinte: quando eu começo a ler, vem os bocejos e o sono. O que fazer? Lá, já é conteúdo. Já é conteúdo que eu trago para vocês aqui. O que eu faço? Né? Luiz, é o seguinte: por que a gente sente sono na leitura? O sono na leitura, ele tem algumas razões. Tá? Você teve uma noite mal dormida. Você está cansado fisicamente. Pega o livro, começa a ler, dá sono. Você está cansado mentalmente. Começa a ler, dá sono. Você está forçando de alguma maneira a tua visão. Por exemplo, quem lê muito em ambientes escuros, força a visão, dá sono. Tá? Alimentação pode dar sono. Horário pode dar sono. Tá? Então,
Se você começa a ler e dá sono, tem vários fatores que você precisa analisar. Qual deles aí pode estar... O que eu faço geralmente, gente? Eu escolho o horário da leitura. Eu sei que se eu terminar aqui esta aula e for ler um livro, tá? Por causa do horário, pode ser que eu sinta sono. Eu tenho então duas opções. Ou eu deixo para ler amanhã cedo, e aí vem o meu horário favorito de leitura, é na parte da manhã, porque eu já dormi bem, e aí agora estou mais com a minha mente mais fresquinha para poder estudar. Ou eu leio de pé. Quando você levanta, fica de pé, você ativa o cerebelo, que é uma área do teu cérebro responsável pela postura e equilíbrio, e ao ficar de pé, você automaticamente corta o sono. Então eu pego meu livro, abro algumas páginas e leio de pé, até cortar o sono. Uma vez que corta o sono, eu pego o livro, sento e volto e continuo a leitura, até parar, né? Esse sono. Então é uma solução que você pode resolver esse problema facilmente, o Luiz Carlos Firmino. Agora eu tenho aqui duas outras perguntas, da Vanessa e da Ivana. Ivana, bonito nome, Ivana. Vanessa diz assim: muitos projetos inovadores na cabeça e nada no papel para apresentar. É duro isso, hein? É triste, aliás, isso. Né? E a Ivana diz assim, ó, alguma dica para não procrastinar? Na verdade, as duas questões, elas estão amarradas, tá? Elas estão amarradas, estão juntas aqui, tem relação. A primeira, da Vanessa, muitos projetos inovadores na cabeça. Por que a gente tem tantos projetos na cabeça e não consegue colocar no papel, gente? Eu diria o seguinte, eu vou entender aqui, Vanessa, que você não tem projeto, você tem muitas ideias. Porque projeto, tá? O projeto ele sempre vem vinculado a um plano de ação. Quando a gente fala assim, olha, eu fiz um projeto, né? Um projeto significa o quê? Que ele já está impresso junto com um plano de ação. Escreve essa palavra aí nos comentários, gente. Plano de ação. Ah, porque o plano de ação ele vai te ajudar a colocar isso em prática. Tá? Outra coisa, o plano de ação inclui o prazo. Quando eu faço um plano de ação, tem que ter um prazo de execução. Então, se eu vou gravar uma aula nova, aí é uma ideia. Se eu coloco no papel todos os passos, ó, o primeiro passo, eu vou pesquisar o conteúdo nesses livros. Segundo passo, fiz a pesquisa, vou criar um mapa mental. Terceiro passo, agora eu vou dar um prazo para eu poder gravar a aula, montar a aula. Aí um prazo para gravar a aula. E aí colocar na plataforma para os meus alunos. Então eu tenho aqui prazo e aí eu tenho micrometas. Então por que às vezes a gente não consegue realizar, a Ivana? Por que a gente procrastina? Porque a gente está olhando muitas vezes o todo. Quando a gente olha para o todo, você está aqui, ó. Você está aqui, ó, pequenininho, ó. Olhando para cima. E esse aqui é o tamanho do obstáculo, do muro que você tem que escalar, né? Se eu olho para tudo isso aqui, fica difícil mesmo. Eu prefiro procrastinar. Agora, se eu digo o seguinte, ó, não, mas espera aí. E se eu fizer um pouquinho hoje? Então eu escalo um pouquinho hoje, ó. Escalei. Aí amanhã eu escalo mais um pouquinho. Aí depois de amanhã, mais um pouquinho. Ou seja, se eu divido o meu plano de ação em micrometas, eu vou cumprindo essas pequenas metas como se fossem escadinhas, né? E aí, gente, é o chamado pensar macro e realizar micro, até você conseguir realizar o macro também. Faz sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? É assim que você vence a procrastinação, viu? Você pega uma tarefa muito grande e divide em pequenas tarefas menores, né? Outra pergunta aqui a Luciane Freitas, não, deixa eu ver aqui, ó. Luciane Freitas, é isso mesmo.
São duas perguntas dela, viu? Quero ser 360, tenho TDAH, perco o foco com facilidade. E aí depois ela diz, mais à frente ela diz assim, olha só, com TDAH, será possível, sem uso de medicamentos? Luciane, nós temos muitos alunos com TDAH, tá? Muitos mesmo, com dislexia e TDAH. Eles fazem o Memória 360, eles se submetem às nossas técnicas de memorização, eles conseguem ter ótimos resultados, tá? Então, é uma coisa que você tem que experimentar, né? Eu imagino que você vai também ter uma boa experiência. Mas eu acho que você já gastou muito com médico, já gastou muito com remédio, talvez seja uma ideia para você. Agora, o TDAH tem maneiras de você superar. Olha, tem terapia cognitivo-comportamental, o mindfulness, meditação, a meditação transcendental. Eu acho que são caminhos para você superar TDAH sem uso de medicamento. Atividade física regular e que, principalmente aquelas que exigem mais concentração, elas acabam treinando sua concentração. O treinamento de habilidades sociais e a organização. Tá? A pessoa com TDAH, ela tem que ter uma vida mais organizada. Tá? Ela tem que ter, assim, ela tem que ser 20% mais organizada do que uma pessoa normal. Ela já consegue resolver muitos problemas causados pelo TDAH. Mudança na alimentação, tá? Tem alimentos que te estimulam mais, né? E sono de qualidade. Então dá para vencer sem medicamentos? A resposta é sim. Agora, quem é preguiçoso acaba aqui, né, gente? O preguiçoso, ele toma remédio para memória. E ó, eu já falei que não funciona, né? Legal, olha, eu adorei as perguntas de vocês, tá, gente? Aqui, ó, o Paul Diego, a minha, eu entendi que a minha memória não é boa, esqueci da aula de ontem. Isso aqui eu achei até engraçado, né? O Diego, Paul Diego, né? Diego, guarda uma coisa, eu quero que vocês anotem aí, gente. Pessoas organizadas não esquecem. Escreva aí nos comentários. Pessoas organizadas não esquecem. Os desorganizados vivem esquecendo das coisas. Às vezes, faltou o quê? O que eu chamo de gatilho de memória. Lá no 360 eu ensino a fazer gatilhos de memória, que é o quê? Você criar mecanismos que ajudem você a lembrar dos seus compromissos, né? Um gatilho muito simples que a gente ensina é colocar o calendário, sabe aquele calendário de imã, no espelho do seu banheiro. Já é uma ajuda bastante grande, porque você lembra dos seus compromissos logo cedo. O José Emiliano de Lima Filho. Minha memória sempre foi maravilhosa, apenas está lesionada devido aos diversos AVC. Eu gostei desse comentário, gente, porque ele diz assim, ó, minha memória sempre foi maravilhosa. Eu acrescentaria uma coisa aqui, o Emiliano, continua dizendo que ela é maravilhosa, né? Diga assim, ó, minha memória é maravilhosa. Ela foi lesionada devido aos diversos AVCs, porém existe um fenômeno chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade, quando eu toco nesse assunto, eu gosto de trazer a história. Phineas Gage, ele foi um operário ferroviário norte-americano. Ele sofreu um grave acidente em 1848, quando uma barra de ferro atravessou o crânio dele e destruiu parte do lobo frontal esquerdo do cérebro. E depois do acidente, Gage não retornou ao trabalho na ferrovia, mas ele conseguiu levar uma vida relativamente funcional, trabalhando como cocheiro e também lá no Chile, né? E também como uma espécie de atração em feiras, onde ele mostrava a barra de ferro que o feriu. Ele usou aqui o conceito de neuroplasticidade. O cérebro dele foi lesionado. O seu cérebro ele foi lesionado pelo AVC. Porém, a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se reorganizar e adaptar, formando novas conexões neurais ao longo da vida, né, em respostas a experiências, aprendizado e lesões.
Então, mesmo quando você tem uma lesão, se você continuar estimulando o seu cérebro, você vai conseguir superar, né, em grande parte, esse problema com os AVCs, tá? Confia nisso. A Elisete diz o seguinte: Renato, começo a estudar música e não tenho evolução na música, né? Não memorizo nada, esqueço de tudo. Olha só, comentários que ensinam. O que esse comentário aqui da Elisete nos ensina, gente? Em primeiro lugar, tá? Existem métodos para memorizar textos fáceis, existem métodos para memorizar textos difíceis, existem métodos para memorizar fórmula, equação, nomes de pessoas, existem métodos para memorizar música. Então, Elisete, talvez você não esteja usando nenhum, né? Você não tem, aliás, provavelmente você não tem método para memorização de música. A música, quando você estuda música, guarda isso, tá? Quando você está falando de música, a gente está falando de memória auditiva. Aqui, ó, deixa eu pegar minha lousinha aqui. Música. Som mais letra. Né? A gente está falando aqui de memória auditiva. Eu vou colocar um A aqui. Né? É memória auditiva. Música, som e letra. Se você está tocando um instrumento musical, ó, instrumento, a gente está falando de memória sinestésica. Ó. Então, se eu estou tocando um instrumento musical, a minha concentração tem que estar na ponta dos dedos. Esquece o mundo. A atenção tem que estar na ponta dos dedos. É como se os seus dedos tivessem vida própria. Se a minha atenção está em aprender som, é a ponta do ouvido. Fecha os olhos para não ter outro estímulo e vai no ouvido. E letra de música é a mesma coisa. Tá? Se são os dois juntos, aí é estado de concentração. Tá? Alta concentração. Concentração você treina. Meditação ajuda, esportes ajuda e tem técnicas de concentração também. Mas assim, lembra, todas elas são escolhas que você faz. Tem lá no Memória 360 também tem técnicas lá dentro do Memória Blindada. Então, Elisete, tem salvação e você vai ser uma grande artista da música, com toda certeza. Olha só, a Anne Fofinha, gostei do nome, que é Anne, a Fofinha. Boa noite, professor. Poderia me dizer o modo de leitura que melhor interpretamos? Ler em voz alta ou ler mentalmente? Gregória, de Araucária, no Paraná. E aí, gente? Ler em voz alta ou ler mentalmente? Qual é o melhor modelo de leitura que você tem aqui? Eu vou responder para vocês. Deixa eu te mostrar uma coisa. Lá no Memória 360, isso aqui é a página do Memória 360, certo? Nessa página aqui, ó, transforme a sua mente em um imã de conhecimento com essa poderosa combinação validada pela neurociência, né? Aí tem aqui um vídeo de apresentação. Você está perdendo tempo, dinheiro e oportunidade nesse momento. Ó, esquecer compromissos importantes, perder objetos, esquecer de pagar uma conta, né? Perde prazo, vem multa, né? É prejuízo. Não trancar a casa ou desligar aparelhos, esquecer as coisas no fogo, gente. Pode perder tua casa por causa dos esquecimentos. Esquecer datas e nomes, né? Situações constrangedoras aqui. Né? Não reter o que você estuda. Se você perde muito tempo, principalmente quem estuda para concurso público, gente, não conseguir lembrar do que você estudou, significa você perder tempo. Tudo isso aqui resulta em quê? Estresse, ansiedade, frustração, falta de autoconfiança, baixa autoestima, conflitos em relacionamentos, até isso, né? O esquecimento. Pessoas esquecidas vivem em conflito, né?
fadiga mental, ou seja, você cai nesse ciclo sem fim, ó. Esquecimento, consequência, conflito emocional, que gera mais esquecimento, consequência, mais conflito emocional. E olha só o que meu time colocou aqui, ó. Matérias de jornais, olha só. Mãe esquece filho de 5 anos de carro e a criança morre de calor em dia com 38 graus nos Estados Unidos. Médico esquece tesoura dentro da barriga do paciente após cirurgia em Uberaba. Médicos, tá? Eram vários médicos ali. Outra aqui, ó. Criança morre após ser esquecida por 7 horas em carro sob forte calor, né? Olha só, a filha, né? O homem esqueceu onde estacionou o carro e o encontra 20 anos depois. 20 anos depois. A Argentina esquece... Gente, isso aqui é muito cômico, né? Mas olha só. A Argentina esquece mulher em posto de combustíveis após abastecer o carro. Mulher esquece panela no fogo e provoca incêndio no apartamento. Então, olha só a loucura, tá? E isso pode acabar hoje. Lá no 360 você terá acesso. Aí eu queria mostrar isso para vocês. Há 3 treinamentos poderosos, ó. É o Memória Blindada. São mais de 85 técnicas de memorização para você e concentração. Olha só o valor normal dele, ó, 994, só ele, sozinho, né? Tem aqui o Meta Leitura, é aqui que eu queria chegar, ó. Meta Leitura é um método revolucionário que une neuroaceleração, leitura dinâmica, memorização de textos. É o único do Brasil que tem esses 3 processos, tá, gente? Os normais que tem aí no mercado só ensino isso aqui para vocês. Tá? Olha o valor normal dele. E tem também estudo memorização. Esse aqui é o que vai te levar na aprovação em concursos públicos, provas e concursos, ó. Né? É o 3º treinamento. Então, os 3 juntos aqui. E aí tem todos os presentes que eu falei para vocês. O inglês em tempo recorde, Masterclass Foco e Concentração, Segredo da Aprendizagem Acelerada, Kit de Emergência para Provas, 3 livros meus aqui na versão digital. Tem tudo o valor, quanto vale embaixo. Ó. O kit de emergência vale R$ 399, vai de graça. Os 3 livros, 97 cada um, vai de graça. Acesso à equipe pedagógica, valor inestimável, de graça. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês. Ó, o valor total seria de R$ 3.378. A gente está fazendo uma promoção por R$ 1.516 o valor normal, só que para quem está participando aqui do Destrave, ele sai por 12 vezes de R$ 97. 12 de R$ 97, que dá R$ 997 à vista com desconto. Né? 12 de 97. Esse aqui é o valor do nosso Memória Blindada. Por que você vai escolher os nossos treinamentos? 27 anos de mercado, 500 mil alunos, né? E técnicas baseadas nas neurociências, fora a garantia. Por que eu estou mostrando isso para vocês aqui, gente? No momento em que a nossa querida Anne, ela pergunta assim para mim, eu devo ler em voz alta ou mentalmente? Aqui a gente tem um problema. Porque, olha para mim aqui. Imagine eu, no meu ritmo de fala, lendo um livro como este daqui em voz alta. Vou fazer uma experiência só para você ver se dá. Né? Se dá ou se não dá. Ó, eu vou pegar um trechinho aqui e vou ler para vocês. Ó, é o meu livro Expandidos. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Ó. Presta atenção no meu ritmo de fala. Quando o ser humano substituir a palavra poder pela palavra amor e realmente colocar isso em prática, nossa civilização dará um passo decisivo em direção a uma nova era. Quando eu leio nesse ritmo aqui, o que está acontecendo, gente? Eu vou demorar 8 horas para ler um livro como esse. Entendeu? Agora, se eu faço a meta-leitura, que é a leitura dinâmica, inteligente, e eu passo das 500 palavras por minuto, tá? Ou seja, eu leio com o cérebro, a coisa muda. Entendeu, Anne?
porque eu passo a ler um livro como esse daqui, como eu mostrei para vocês ontem, em 69 minutos. 70 minutos, um livro como esse. Ou seja, eu posso sentar e ler de uma vez só o livro inteiro. Então, nunca leia em voz alta. Procure treinar o teu cérebro para ler mentalmente, para a leitura com o cérebro e não a leitura em voz alta. Jamais, tá? Você perde muito tempo lendo em voz alta, a menos que você queira treinar a sua memória auditiva. Agora, é claro que não é só isso. Tem também o processo, aqui, o processo de estudo. Então, sempre que você vai estudar alguma coisa, você tem que antecipar, assimilar, estudar, memorizar e revisar. Esse é um processo que faz todo sentido quando você for estudar alguma coisa, tá? Especialmente para você que quer aprender algo novo. Guarda essa técnica aqui, gente. Antes de começar a estudar, você vai antecipar o que será estudado. Ou seja, se eu vou estudar o capítulo 1 desse livro, eu faço uma pré-leitura do capítulo número 1. Aí depois eu vou assimilar. Como é que eu assimilo? Eu posso procurar, por exemplo, uma videoaula falando sobre esse tema, onde vai ter um professor qualificado para te ensinar sobre aquele tema. Aí depois disso eu vou estudar. Aí eu vou ler com técnica de leitura concentrada, eu vou ler para compreender. Né? Faço a validação. O que é a validação? Eu verifico se eu consigo explicar. E aí eu vou, próximo passo, memorizar. Por quê? Como já foi dito aqui, pode ser que você aprenda algo agora, mas esqueça na hora da prova. Por quê? Porque você precisa agora transformar isso em memórias de longa duração. E depois que você memorizou, você vai revisar para garantir que aquele conteúdo fique permanentemente gravado na tua memória. Então, isso é um jeito diferente de estudar. Lembra que eu falei do Memo Kids, aqui o curso para crianças? Então, eu ensino crianças de 7 a 14 anos a estudar, para nunca mais esquecer o que elas aprenderam no fundamental e no médio. E eu ensino estudantes a estudar para passar bem em provas e concursos. Lá é o estudo memorização que tem aqui no Memória 360, tá entendendo? Então, esses processos aqui eu explico tudo passo a passo aqui. Se eu começar a explicar também é muito demorado, eu vou gastar pelo menos uns 20 minutos, meia hora em cada um deles. Né? Mas é só para te mostrar que existe um jeito de você aprender e criar memórias de longa duração, sim. Porque, afinal de contas, gente, a nossa memória, ela trabalha assim. Os estímulos percebidos vão para a sua memória operacional, né, que é uma memória de curta duração, e ali dentro você faz processamentos para criar memórias de longa duração. Quando eu brinquei com vocês com a história do quadro no primeiro dia, quando eu falei da lista do sol, livro, maçã, carro, lápis, água, coração, nós pegamos o quê? Aquele conteúdo que estava na memória operacional e transformamos em memórias de longa duração. É por isso que você ainda consegue lembrar até hoje, certo? Agora vejam só, o que falta hoje para você destravar? A gente falou de atenção, falamos de organização, falamos de método. Quando você faz com método, quando você faz com organização, você faz rápido, bem feito. Falamos de leitura concentrada, né? Falamos de memória. O que falta aqui para você, gente? Eu sei que o que eu estou mostrando para vocês aqui é pouco, perto do que você vai encontrar ali. E desculpa, gente, eu não estou querendo forçar nada, tá? Se você tem condições, venha, participa, porque vale mais do que uma consulta médica, que você pode pagar depois de dar um dinheiro para o médico. Ele vai te receitar um medicamento e vai dizer assim, ó, vai lá e é a ansiedade o seu problema. Vocês estão vendo que é muito mais do que isso, né? Com todo respeito aos médicos também, porque existe até onde eles conseguem chegar, né? Tem muitos médicos que vêm aprender memorização comigo para poder ensinar para os pacientes. Agora vejam só, se você não tem condições também eu respeito, num outro momento você faz, não tem problema nenhum, tá? Mas o que eu queria mostrar para você é o seguinte, como diz a Maria aqui, a Maria Soares, depois que eu comecei a treinar minha memória, eu adquiri muito mais conhecimento. Então é isso que acontece, e isso que aconteceu comigo também. Quando eu comecei a treinar minha memória, eu saí, né, que é uma foto minha antiga, né, quando tinha cabelo inclusive, né, dá para perceber. Quando eu trabalhava numa oficina, eu vendia peças de trator, vivia com a mão suja de graxa, né?
tinha uma escassez terrível, sempre reclamava da vida, que não tinha oportunidade, né, que era mais difícil. Só que aí um dia eu resolvi fazer isso que a Maria Soares falou aqui. Eu resolvi investir na minha memória. Eu fiz muitos cursos, gente. Eu li muitos livros, mais de 1000 livros. Tá? E cursos sobre neurociência, pós-graduação em neurociências. Eu já investi muito. Eu acho que se somasse tudo, seria facilmente algo em torno de 500 mil reais que eu já investi para aprender, para chegar aonde eu cheguei aqui. Me arrependo nem um pouco, porque hoje a mesa que eu sento, tá, é a mesa que eu quero que você sente. Então hoje você está sendo convidado a mudar de mesa, a vir para um ambiente onde as pessoas estão aprendendo a aprender, as pessoas estão aprendendo a se qualificar, estão passando a ler melhor, a escrever melhor, a falar melhor, a articular mais ideias, a chamar a atenção, a alcançar a posição de liderança, a realizar os seus objetivos, os seus sonhos. Então muda bastante coisa na sua vida e hoje você está sendo convidado para essa mudança. Para isso você precisa ter o quê? Uma capacitação. Essa capacitação é a que me levou, é a mesma, gente, é exatamente a mesma capacitação que me levou a frequentar os principais canais de mídia do Brasil e alguns fora do Brasil. Quer dizer, o que mudou na minha vida foi que eu resolvi, assim como vocês estão para decidir hoje, se sobe para um próximo nível ou permanece no mesmo nível. E a sua decisão pode mudar tudo. Agora vejam só, hoje é a sua última chance. Hoje é a última aula para você vir para o Memória 360. Talvez você tenha que fazer um esforço, talvez tenha que pedir um cartão emprestado, talvez tenha que conversar com alguém, mas não perca a oportunidade, se você puder. Se você tiver condição, não perca a oportunidade. Tem vários bônus, tem a gravação dessa aula que você vai poder ver de novo. Vai o livro autografado para quem fizer hoje também, eu vou mandar o livro autografado, né? Tem um encontro que eu vou marcar com vocês pelo Zoom. Isso aqui, gente, é muito difícil, tá? Às vezes a pessoa quer conversar comigo, quer marcar aula particular, eu não faço isso, tá? Eu só faço isso para quem é meu aluno, porque a pessoa já vem preparada, entendeu? Você já assistiu as primeiras aulas do 360, você já vem com uma bagagem para a gente ter uma discussão dentro já dos parâmetros do curso, né? Tem o inglês em tempo recorde também, são presentes para você, são brindes, e isso tudo está sendo disponibilizado para você hoje por R$ 12,97. Tá? Um valor é justo. Tá? Eu acho que caro é você ver situações como eu mostrei aqui, por exemplo, né? Você vê ali uma pessoa, por exemplo, perder a casa. Olha lá, ó. Cadê o... Mulher esquece a panela no apartamento e provoca incêndio e perde o apartamento, né? A Argentina esquece a mulher no posto de combustível após abastecer o carro. Foi no Brasil isso, né? Ou o homem achar que o carro foi roubado e ele encontra o carro 20 anos depois. Esqueceu onde deixou o carro, né? A gente dá risada e eu acho que é engraçado a gente colocando nessa história dessa forma, mas olha quanta dor, né, gente? Quanta dor a pessoa achar que foi roubada, às vezes o carro estava sendo pago, prestação de carro, e por causa de um esquecimento, né? E quando isso não tem preço? Né? A criança morre ao ser esquecida por 7 horas em carro, sob forte calor. A gente conversa sobre isso lá no Memória 360. A gente fala sobre isso. Né? Então ele está com essas promoções. Quem tem dúvida, gente, se é legal, será que eu consigo? Tá aqui, ó, depoimentos reais de pessoas que já fizeram o nosso curso, né? que aprovaram, que gostaram. Eu acho que você tá. O professor está aqui embaixo, ó, né? Desculpa com os outros cursos que tem no mercado, mas nenhum deles tem o currículo que eu trago aqui para vocês, gente, né? De recordista de memória, né? De especialista em neurociências, autor de 10 livros, não é qualquer um que tem, tá, gente? Então, eu acho que você não perde, tá? Não tem erro nenhum, não tem erro, até porque
a gente tem aquela promoção, né, de não tem desculpa. Então, se você em 7 dias não gostar, você pede o reembolso. E além disso, a gente tem um modelo de negócio que é online, você faz pela internet, acessa durante um ano. Né? Um ano você tem aí para ver e rever as aulas, as atualizações, quantas vezes quiser. Tem o suporte, o meu suporte, tem outros professores especialistas que vão te ajudar, vão te atender. Sempre que você tiver alguma dúvida, você pode mandar. É o melhor atendimento que existe também no Brasil, em cursos online. E aí eu quero deixar esse convite para vocês. Esse convite para você participar. Tem o link aqui embaixo, memoria360.com.br/oferta. Esse link é para você que está aqui nessa aula, que já vem com um desconto embutido e todos os bônus que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Você pode pagar no cartão, 2 cartões, no débito, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix. Tá? Então, a minha equipe está colocando para vocês aí o número do atendimento do WhatsApp, está aí nos comentários, e também o link para você clicar e se inscrever. Se você escolher agora fazer sua inscrição e clicar no link, você vai para essa página aqui, ó. Vai abrir essa página aqui. Essa página aqui, você vai ter ali o tempo para finalizar a sua inscrição, né? E aí tem lá já o valor com desconto embutido, tá? Né? Combo Memória 360, R$12,97. Aí você põe o seu e-mail, né? Você põe aqui o seu e-mail confirmado. Aí você vai pôr o seu nome completo, o seu telefone, já está com desconto, né? Escolhe a forma de pagamento, ó, ver mais, ó. Tem tudo isso aqui, ó, cartão de crédito, Pix, boleto, PayPal, 2 cartões, cartão virtual da Caixa. Preenche, escolhe em quantas vezes você vai fazer, de 1 até 12 vezes, e aí você tem, é só clicar aqui, comprar agora, se você quiser adicionar algum outro produto, tá? Mas esse aqui já vai com desconto aplicado, ó, né? E aí é só você finalizar. Aí lá no e-mail que você escreveu aqui, você vai receber no seu e-mail, você já vai receber automaticamente o seu acesso ao curso Memória 360, e aí você vai começar a fazer. Hoje mesmo você já pode começar a fazer as primeiras aulas, tá, gente? Então esse é o nosso modelo de negócio. Eu acho que é um trabalho muito legal, tem ajudado muitas pessoas, são milhares de alunos, e eu desejo muito que você tome essa decisão e venha ser um dos nossos alunos, tá? É hora de destravar, é hora de colocar em prática. Acho que foi muito conteúdo. Gostaram da aula de hoje, gente? Sim ou não? Coloca aí nos comentários se você gostou da aula de hoje. Tá? Lembra aí de seguir o nosso perfil, seguir o nosso canal. Tá? E eu vou ver com a minha equipe, de repente eu venho aqui com uma aula surpresa para vocês amanhã, quem sabe, no fim de semana. Vamos pensar aqui, aí a gente decide. E aí eu vou agora lá para o atendimento, eu vou ajudar o pessoal lá a receber as últimas inscrições lá do Memória 360. Hoje é a sua última chance, então eu espero você lá daqui a pouquinho. Um grande beijo, fica com Deus e fica com a palavra dos nossos queridos alunos que já fizeram o curso, aprovaram, e são eles que recomendam agora para você. Grande abraço, fica com Deus. Realmente que eu tinha algum tipo de doença, como TDAH. Na verdade, percebi que aos 35 anos eu não tinha lido nenhum livro. Na verdade, demorando muito tempo para ler, sem concentração. Eu não tinha foco, concentração, precisava ler o texto várias vezes para poder compreender. Pegava processo de uso capião, por exemplo, ou recuperação judicial, inventário, que são processos que chegam a 2.000 páginas, e eu começava a ler esse processo e de repente eu percebi que eu tinha esquecido tudo que eu estava lendo. Então eu tinha que voltar lá atrás e ler tudo de novo, o que representa uma perda de tempo gigantesca. E eu, na velocidade que eu estava lendo, estava ficando angustiado e quase pensando em desistir. Fiquei um pouco receoso no começo de comprar, porque eu nunca tinha feito um curso desse. Eu simplesmente não conseguia aprender, não conseguia memorizar, lia um texto e no meio de um parágrafo do texto eu já não conseguia lembrar o que estava no início. Eu não estou conseguindo ter concentração e nem foco para poder estudar. E isso me deixa muito nervosa na hora das provas. E antes de fazer o curso, eu já tinha feito 40 provas de concurso e não tinha passado, nem ficado perto de classificação. Porque eu estava tendo dificuldade de concentração e estudos. Isso por conta do pós-Covid. Comecei a ter problema de memória, esquecer as coisas mais recentes.
melhor. Já nas primeiras aulas, eu comecei a ter um aumento de atenção, concentração. Para vocês terem ideia, eu comecei a ler um livro por semana e fiquei muito empolgada com isso. Hoje, eu li 43 livros. Eu falei, poxa, é isso que eu preciso para mudar a minha vida. Hoje eu tenho 2 graduações, tenho 3 especializações e eu devo tudo isso ao método professor Renato Alves. Hoje eu leio 4 vezes mais rápido do que antes. Ler já não é mais penoso. Hoje eu consigo ler um texto 10 vezes mais rápido, né, com foco. Então o curso ele me proporcionou, né, essa aprovação no vestibular de medicina. Então você que acha que a leitura é chata, se você experimentar o curso, além de você ter um ganho enorme na velocidade, você vai ter um ganho emocional e mental pelo fato de você começar a gostar de algo que é extremamente necessário para o sucesso profissional. Você vai ter mais confiança enquanto trabalha, confiança enquanto estuda, você vai gastar menos energia por dia. Eu percebi uma melhora muito grande na minha velocidade de leitura e na retenção de informação. O curso foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei. Você ganha muito mais do que velocidade, você ganha concentração, você ganha disciplina, você ganha lições valiosas sobre consistência. É um curso completo, como você não vai achar aí em conteúdo gratuito. Ele está pronto para você, no mínimo, dobrar a sua velocidade de leitura. Eu consegui atingir uma velocidade de leitura que me faz ser capaz de ler pelo menos 4 livros por mês. Me fez fazer novos amigos, porque eu entrei em clubes do livro. E isso me deixa seguro. Hoje eu consigo vender muito melhor, consigo escrever muito melhor graças a essas técnicas. Quando a gente consegue organizar a nossa mente, a gente consegue tudo o que a gente quer. Aprovações em concursos públicos altamente concorridos. Passei na Defensoria, passei no Tribunal de Justiça e recentemente o Ministério Público da União. Comecei a ler muito mais rápido, assimilar muito melhor o conteúdo. Depois de fazer o curso, eu passei em primeiro lugar em 2 concursos. A minha vida financeira, a prosperidade chegou na minha vida depois dos seus conhecimentos. Eu fui aprovado em 3º lugar, eu passei no concurso do Ministério do Planejamento. 30 de dezembro saiu a minha nomeação. Além de ter aumentado a velocidade de leitura, também consegui ler neste ano 262 livros. E consegui passar no vestibular. Hoje eu curso medicina. Eu consegui passar na prova da OAB seguindo os métodos do curso. Não acreditei. Eu passei na primeira fase de primeira, que além de ele proporcionar conhecimento, ele proporciona a realização de sonhos. Eu espero que vocês tenham uma melhora na vida de vocês, como eu tive, né? Não só na profissional, como na pessoal também. Eu não sei o que eu seria sem conhecer o método do professor Renato Alves. Hoje foi a salvação da minha memória. Eu recomendo. Foi um investimento que valeu muito a pena e por isso eu recomendo. O método do professor Renato Alves dá frutos, dá resultados. E eu sou o exemplo disso. Se eu fosse você, eu já não perderia mais tempo, eu já faria minha inscrição agora mesmo. Se você ainda está em dúvida se vale a pena fazer esse curso do Renato Alves, eu posso afirmar para você que vale a pena sim. Se vocês tiverem a oportunidade, façam um curso com o Renato Alves, porque vai facilitar muito a sua vida. Para ser sincero, fui cético no começo, mas no decorrer eu vi que valia a pena cada centavo. Tá com esse problema de falta de memória, dificuldade no aprendizado, com certeza na plataforma do professor Renato Alves tu vai conseguir encontrar o material adequado e que vai sanar esse problema que tu tens aí.